chama-se Crítica e Clínica, entendeu? Isso deve ser traduzido em português, até Júlio deve estar traduzindo em português. Crítica é isso? Clínica. Mas até Júlio está traduzido. Peter Existem textos aqui bastante originais, como por exemplo Whitman, Lewis Carroll, 2 textos sobre esquizofrenia, um texto sobre T.E. Lawrence, que é o Lawrence da Arábia, etc. Eu vou pegar um texto aqui que eu já falei para vocês, que é o texto chamado Bartleby, acho que eu não falei para vocês. Falei, né? Bartleby é do Herman Melville, né? Eu só pediria que você lesse o texto. Você tem, já leu? Você já leu ou não? Né? É preciso que seja lido o texto. Esse texto vai me servir muito aqui. Eu, na verdade, não vai ser o texto orientador aqui não, viu? Mas é fundamental que leia o texto para poder entender o que o Deleuze está fazendo. O que ele está fazendo. Entendeu? Eu vou tentar até contar uma história minha para vocês melhorarem o entendimento disso. Quando a gente lê a obra de Deleuze, e lê um pouco desavisado, a gente passa por cima de acontecimentos muito importantes na obra dele. Quando, por exemplo, ele diz assim: o Plotino disse, tudo é contemplação. E em seguida diz, isto é uma fórmula. A gente não dá importância quando ele diz isso. Quando ele diz que a expressão shakespeariana, o tempo está fora de seus contos, é uma fórmula. Quando ele diz que aquela expressão famosa do Rimbaud, eu é o outro, é uma fórmula. A fórmula, ele está trazendo essa noção de fórmula, e ela é uma noção de uma precisão excepcional na compreensão que Deleuze faz da filosofia. Pois é. Então é exatamente em cima disso que eu vou fazer um trabalho com você, mas muito lento. E não é como eu faria numa outra turma. Eu vou fazer com vocês uma tentativa de um caminho científico. Fazer esse trabalho. Por exemplo, no século XVIII, há assim, um otimismo muito grande em relação ao pensamento científico. Os homens acreditam na ciência, assim, como uma mudança da história, uma nova caminhada para o homem. E entre esses pensadores do século XVIII está Diderot. E Diderot tem uma importância muito maior do que a gente pensa. Por exemplo, existe um texto do Diderot que se chama O Sobrinho de Rameau. Esse texto, Sobrinho de Rameau, onde é que tem isso em português? Os pensadores têm? Se vocês lessem, seria extraordinário, porque o Sobrinho de Rameau é a presença na ordem do discurso da loucura. Da loucura fazendo parte da ordem do discurso. Literalmente isso que o Sobrinho de Rameau, ele faz um deboche muito grande aos mecanismos da razão. Ele entra assim debochando dos mecanismos da razão. O texto é uma beleza de bonito texto. Você ri o tempo todo no texto. E alguns alunos meus, inclusive, já fizeram leitura desse texto, já trabalharam nele. Mas além desse texto que o Diderot bota a razão em questão, e é um texto que vai reaparecer com muita precisão na história da loucura de Foucault, porque é um texto que está botando a razão em questão. O Diderot escreve um texto chamado O Sonho
de Mongongu, né? E nesse sonho de Mongongu é novamente um decantar das práticas científicas, ou melhor, é um confronto entre a indução e a hipótese. Então, veja bem, o confronto da indução e da hipótese. Então nós temos que saber o que é indução. A indução é uma experimentação que você experimenta um caso qualquer singular, um determinado caso singular, e deste caso, de um conjunto de casos, você produz uma lei geral. Entendeu? Preste atenção no que eu estou dizendo, hein? A indução, por exemplo, toda água ferve a 100 graus. Olha o que eu disse, toda água ferve a 100 graus. Esse toda aqui torna essa expressão universal e necessária. Deixa vocês entenderem. As duas categorias, universal e necessário, são dados ao enunciado a água ferve a 100 graus, desde que eu acrescente esse enunciado a partícula toda. Quando eu acrescento essa partícula, eu torno o enunciado universal e necessário. Universal quer dizer o quê? Quer dizer que em qualquer situação que aparecer a água a 100 graus, ela vai ferver necessariamente. Então, isso é você dar a um enunciado, pela partícula toda, as categorias de universal e necessário. Entenderam? Quem é que deu o enunciado às categorias de universal e necessário? A partícula lógica toda. O todo, né? Agora, na experiência, a experiência revela a você que a água ferve a 100 graus. Mas quantas experiências você pode fazer? 150 mil? 326? 1? 2? 3? É impossível responder isso. Impossível. Então, a ciência vai de uma prática indutiva, que é a experimentação, num caso singular, gerar a lei universal e necessária. Entenderam? Então, no século XVIII, que é um século otimista em relação à ciência, a indução vai se confrontar com a hipótese. Porque a hipótese, ela, a diferença da indução, a hipótese é apenas racional. Ela não tem garantia ou referência no campo experimental. Vocês estão entendendo bem? Quando você lê Platão, você vai ver Platão sustentar o campo científico a partir da hipótese. Então ele quer construir uma ciência a partir da hipótese. E no século XVIII, o objetivo é a construção da ciência a partir da indução. Então o sonho de Mongongu é um gigante que é a indução destruindo um tempo que é a hipótese. Muito bonito a narrativa do gigante. O gigante vem e destrói aquele tempo hipotético, né, que seria a vitória da indução sobre a hipótese. Mas no momento em que nós construímos um saber baseado na indução, o que é a indução exatamente? É a experimentação que permite a você fazer um enunciado singular. Por exemplo, Vera está escrevendo. Será que esta indução me permite dizer toda Vera está escrevendo universal e necessariamente? Eu acho que não. Né? Então, nós temos, é evidente que o pensador que se sustenta na indução, ele parte da experimentação. Essa experimentação pode ser apenas observacional ou pode ser laboratorial e artificial. Uma ou outra, tanto faz. Você pode conduzir a indução para fazer repetições de casos,
dentro do laboratório. Não é? Mas a indução nunca lhe dará, preste atenção que é fundamental. Da indução, você não retira a universalidade e a necessidade daquele caso. Vocês entenderam? Ou seja, o fato de eu experimentar, sempre que eu experimentar a água fervendo, ela está fervendo a 100 graus, sempre. Mas isso não indica para mim que ela vai ferver no futuro a 100 graus. Vocês entenderam? Então, na indução, nós continuamos permanentemente no campo da singularidade. O universal e o necessário não viria da experiência. Deixa vocês entenderem. Veja, agora vocês precisam dizer com clareza isso. Porque senão eu vou ficar batendo aí sem vir e vocês possam entender o que eu estou dizendo. Então, estou falando para vocês que o universal e o necessário, de modo algum, é originário da experiência. Qual é a pergunta então que sai? De onde vem o universal e o necessário? Sim, eu estou entendendo. Ou não? Alguma experiência fala? Na indução, sim. Na indução é originário da experiência. A indução necessária não. Não. Porque a indução, ela só nos revela casos singulares. Por exemplo, eu boto um pedaço, eu acendo um fósforo aqui, aí encosto o meu dedo queima. Então, este fogo queimou o meu dedo. Mas dessa experiência, eu posso concluir que todo fogo queima o dedo? Não. Porque aquele fogo que acabou de queimar meu dedo é um fogo singular. Eu não posso concluir nenhuma lei universal e necessária da indução. Porque pode, de repente, surgir um caso que falseie tudo aquilo. Eu nasce um problema que é a passagem do caso singular para a lei universal e necessária. Como é que vocês foram? Tudo bem? Então, por exemplo, você lê a obra de Kant, e o Kant, na analítica dele, o que ele tenta construir é exatamente o universal e necessário que não viria das coisas, viria do sujeito. É o sujeito humano que aplicaria isso às coisas. Ainda ficou difícil, eu sei que não ficou difícil, não tem problema ficar difícil isso. Eu quero que vocês comecem a sofrer os choques do pensamento científico. Ou seja, o problema que eu estou levantando é, e vocês ainda não me perguntaram, vocês têm que me perguntar para vocês entenderem a questão. Não, você não consegue extrair o universal e o necessário da natureza. A natureza não te dá isso, de maneira nenhuma. A natureza só te dá o singular e o contingente. E aí nós temos diretamente apresentada as duas grandes questões, as duas grandes soluções que vão aparecer para essa questão. A filosofia do Hume e a filosofia do Kant. Não, não tem que estudar. Agora, ficou bem isso? Ou não? Agora eu vou voltar ao Platão. Porque nós vamos fazer um caminho científico, viu? O mais forte possível. Eu volto a Platão agora de uma maneira bem tranquila para vocês entenderem. O que ocorre com a obra de Platão é que o Platão experimentou, ele experimentou esse mundo que está aqui. E ele verificou que desse mundo daqui, nós extraímos sensações. Ou seja, é muito fácil. Você tem uma série de sensações que esse mundo provoca em você. Sensações auditivas, sensações visuais, sensações térmicas, viu? Sensações, etc. Multidão de sensações. E em função dessas sensações, nós, os sujeitos humanos, que somos dotados de linguagem, produzimos
sobre essas sensações opiniões as mais variadas. Então você está recebendo as sensações e diz assim, está calor. Que calor? Que calor é o quê? Uma opinião. Já? Você olha para o céu, vê o céu carregado de nuvens e diz, vai chover. Isso é opinião. Então a opinião é aquilo que você produz em funções das sensações que atravessam a sua experimentação. Mas o objetivo platônico, o objetivo da filosofia é a constituição do saber. A constituição do saber. E pelo que eu acabei de dizer, as sensações produzem opiniões e o Platão não considera a opinião um saber. Nós ficamos sabendo, já concluímos que está sendo rejeitada do campo do saber a opinião, que em grego chama-se doxa, D-O-X-A. Então Platão está rejeitando a doxa como instrumento de saber. Nessa rejeição que ele faz da doxa, ele vai partir para constituir o saber. E o saber para ele é a ciência, que em grego chama-se episteme. O primeiro problema de Platão não estaria no sujeito. Não estaria no sujeito o problema platônico. O problema platônico estaria no objeto. Porque para ele, o objeto do mundo sensível, como é um objeto em permanente trânsito, em permanente mutação, como esse é um objeto que muda sempre, é o fluxo sensível, ou como os gregos chamavam, fluxo heraclítico. Você não pode produzir sobre esse objeto um saber científico, uma episteme. Você tem que, na relação com esse objeto, conviver com ele em torno da opinião ou da doxa. A solução platônica será a construção de um objeto transcendente. Transcendente o quê? Transcendente a esse fluxo, acima desse fluxo, que seria estável. Seria estável. É a solução que ele dá. Esse objeto estável é exatamente o objeto da episteme. E aí, um sistema de saber se constitui. Então, Platão vai construir como objetos estáveis, acima do fluxo sensível, a matemática e a essência. São esses os dois objetos estáveis. Ou seja, a prática da matemática seria uma prática universal e necessária. A prática da essência seria uma prática universal e necessária. Enquanto que as práticas da doxa seriam práticas singulares e contingentes. Entendido? Mas no momento em que ele coloca dois objetos estáveis, ele coloca dois objetos estáveis, um que ele chama de dianoia e outro que ele chama de noesis. Mas a dianoia, preste atenção, aqui vocês vão começar a entender uma coisa muito nova. A dianoia e a noesis são elementos que pertencem ao sujeito. O sujeito pratica dianoia, o sujeito pratica a noesis. A dianoia é uma prática discursiva e a noesis é uma prática intuitiva. A dianoia é uma prática discursiva e a noesis é uma prática intuitiva. Então, com a dianoia, eu produzo um discurso e nesse discurso eu produzo um objeto científico, um objeto verdadeiro. Com a noesis, eu intuo, eu apreendo um objeto. O objeto da dianoia difere-se do objeto da noesis. Ou seja, o objeto da noesis é o objeto superior, é a essência. O objeto da dianoia é um objeto, nesse momento eu vou falar matemático, é mais do que isso. Então, haveria duas maneiras de você produzir uma ciência, pela dianoia e pela noesis. Foi bem assim? Eu vou melhorar isso depois, viu? A dianoia é discursiva. Discursivo quer dizer o quê? Discursivo quer dizer um conjunto de proposições. Você faz um conjunto de proposições. Por exemplo, todo homem é mortal, só Deus é homem.
logo Sócrates é mortal. É um conjunto de proposições. Enquanto que a intuição é uma apreensão imediata. Uma apreensão imediata. O que é isso, compreensão imediata? O que é isso, compreensão imediata? Eu vou tentar explicar a vocês da melhor maneira pelo Descartes, para vocês entenderem. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o tempo seja, prestem atenção, não delirem, ouçam o que eu estou dizendo, não introduzam nada no meio disso, para vocês